Bom dia, tudo bem? Nessa pequena reflexão de hoje, nós vamos refletir sobre a vida de um homem que, apesar de todo o sua intimidade com Deus, apesar de toda a sua sabedoria e apesar de estar na presença de Deus, ele foi submetido a coisas que humanamente seriam muito difíceis. São muito difíceis, né? Nós vamos fazer uma pequena reflexão em cima da vida do apóstolo Estevão, do discípulo Estevão, né? Contido no livro de Atos, capítulo 6, versículo 8, o 10 e o 15, que nos diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, mas eles não podiam resistir à sabedoria do Espírito pelo qual ele falava. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Nós podemos ver aqui três momentos, né, da vida de Estevão, principalmente nos últimos dias de Estevão, muito significativos. Estevão era cheio de graça e de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão era um homem que tinha a graça de Deus sobre a vida dele. É um homem que vivia a graça de Deus. Ele valorizava e ele era instrumento de Deus para que a sua graça fosse manifesta entre o povo. E por isso ele fazia sinais e prodígios, coisas sobrenaturais, mas necessárias naqueles dias, né? Outro momento é que a sabedoria com qual ele falava, a sabedoria com qual ele se expressava, não vinha do seu conhecimento, da sua educação, da sua bagagem cultural ou qualquer outra coisa humanamente, mas vinha do Espírito Santo de Deus, ao qual ele estava submisso, ao qual ele estava sob a autoridade dele. E essa autoridade do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele dava a ele uma sabedoria de tal forma que ninguém podia resistir. Qualquer argumento daquelas autoridades religiosas daqueles dias, que eram soberbos, né? Achavam que toda a autoridade religiosa, toda a sabedoria de Deus estava em suas mãos, mas eles não podiam resistir aos argumentos, às palavras de Estevão, porque Estevão não falava de si próprio, Estevão não falava as suas palavras, ele falava aquilo que o Espírito Santo de Deus o movia, o levava a falar, com a autoridade vinda dos altos céus, através do Espírito Santo de Deus. No outro episódio, em que Estevão foi levado ao sinédrio pelas autoridades religiosas, porque eles não conseguiam resistir à autoridade das suas palavras, eles não podiam negar todos os prodígios e os grandes sinais que ele fazia entre o povo. Eles levaram Estevão diante do sinédrio para julgarem, para colocarem diante da autoridade daqueles dias. Pessoas religiosas, pessoas que achavam que tinham mais proeminência diante de Deus do que qualquer um outro, eles levaram Estevão diante desse sinédrio, diante das autoridades religiosas. Mas ao chegar ali, as autoridades religiosas, ao fitarem Estevão, eles viam o seu rosto refletindo como se fosse um rosto de anjo. Isso nos faz recordar de Moisés, quando desceu lá do monte com os mandamentos, né, com as tábuas dos mandamentos nas mãos, a presença do Senhor, a luz do Senhor brilhava nele de tal forma que as pessoas não viam a Moisés, só viam a presença de Deus na vida dele. Assim também foi com Estevão. As pessoas não viram Estevão, as pessoas não viram aquele homem
que não era uma autoridade religiosa, mas eles, ao fitarem, eles viam a luz do Senhor brilhando nele. Então, eles viram naquele homem, um homem que tinha uma intimidade com Deus tamanha, que eles não podiam resistir, e eles não conseguiam denegrir a sua imagem. Então, por isso, eles o condenaram para que ele fosse apedrejado até a morte, para que com isso ele fosse esquecido. Não, ele foi condenado pelas autoridades religiosas e com a sua morte que fosse esquecido todos os prodígios, todos os sinais, todas as palavras proferidas por Estevão. E isso me traz algumas perguntas, me traz alguns questionamentos e que eu quero compartilhar com cada um de vocês, né? Com cada um de nós, né? Eu tenho sido cheio da graça de Deus, eu tenho estado cheio da graça de Deus. Deus tem feito de mim um instrumento dele para que as pessoas vejam em mim sinais e prodígios, não como os de Estevão, mas coisas simples que Deus faz na nossa vida. Deus tem visto na minha vida os sinais de Deus, os prodígios de Deus na minha vida. O outro questionamento é que me faz refletir muito. As pessoas têm visto em mim, têm visto em mim a sabedoria de Deus. As minhas palavras, elas têm sido proferidas pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim, ou têm sido as minhas próprias palavras? É um questionamento que eu me faço repetidamente. O que eu tenho falado é da minha própria sabedoria, é do meu próprio entendimento, ou tem sido da sabedoria de Deus através de mim? Que o Espírito Santo de Deus tem falado através de mim, ou sou eu mesmo que tenho falado? O outro questionamento, esse é o mais importante. Eu tenho tido uma intimidade com Deus tamanha que as pessoas, ao olharem para mim, elas possam ver em mim um servo de Deus, que ao olharem para mim, eu possa estar sendo o embaixador do Senhor, embaixador do Rei dos Reis. Ao olharem para mim, elas possam ver em mim refletida a imagem de Jesus, a imagem do Senhor. Me lembro de Paulo, quando, ao olharem para mim, que vocês possam ser meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Eu tenho sido um imitador de Paulo, como ele era de Cristo. Isso tem espelhado na minha vida, na minha pessoa, uma intimidade com Deus. Essa é uma reflexão que eu me faço diariamente, constantemente, e que eu passo para que cada um de nós, cada um de vocês, compartilhem, para cada um de vocês reflitam sobre esses três questionamentos. Eu tenho estado cheio da graça de Deus, eu tenho estado cheio da sabedoria de Deus, eu tenho tido intimidade com Deus. Que Deus possa nos guardar, possa nos orientar, Deus possa nos fazer a cada dia mais submissos à sua pessoa e à sua autoridade. Que Deus nos abençoe.